Olha, até 2020, as escolas brasileiras devem ter um acervo de pelo menos um livro por aluno. Isso é o que determina a legislação. E nós vamos conversar agora com a Maria de Almeida Salles, que coordena o Centro de Referência em Educação Mário Covas e é responsável pelo projeto Sala de Leitura do Governo do Estado de São Paulo. Tudo bem? Tudo bom. Então, a informação que circula na mídia hoje é de que há um déficit muito grande de livros nas escolas públicas paulistas. É real esse déficit? Dizem que está acima de 80%. Como é que é esse número na realidade? Dentro da Secretaria da Educação, ou seja, nós estamos falando de escolas da rede estadual de ensino, a rede estadual. O dado, às vezes, ele é apresentado incluindo todas as redes, a rede municipal e a rede de escolas privadas. Né? Entendi. É um dado global de escolas. Né? Então, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o que o governo do estado está fazendo nessa área. Né? Então, dentro das escolas estaduais, nós temos um programa que atende as escolas do ensino fundamental 1. Essas escolas recebem acervos de livros, acervos de revistas. Fundamental 1. Fundamental 1. De 1º a 9º ano. Então, essas escolas, os alunos encontram dentro da sala de aula os acervos para consulta e trabalho. Sala de leitura, que você diz, da sala de aula? Dentro da sala de aula. Tá bom. Não é? Então, é a fase de alfabetização, então eles têm o material à disposição deles em todas as salas de aula. E esses acervos, eles são escolhidos de tal forma que eles circulam durante o ano, eles podem ser trocados, para o aluno ver uma variedade de títulos diferenciados. Tá bem. Então, eles circulam dentro da escola ou entre as escolas? Entre as salas. Dentro das salas da escola. Bom, para todas as escolas da rede estadual, anualmente vai um acervo de livros na faixa de 200 a 300 títulos. Isso é para todas as escolas. As escolas que têm de Fundamental 2 e médio, que tem 25 metros disponíveis, no mínimo, né? Tem escolas que têm até 70, 80 metros quadrados para instalar uma sala de leitura. Além disso, elas têm mobiliário para atender os alunos. E mais ainda, eles não precisam de reparos. Para todas essas escolas, elas ingressam no programa Sala de Leitura. Então, esse programa, ele dá condições para a escola atribuir professores, que são os mediadores de leitura, né? Então, a escola que tem 3 turnos, ela pode atribuir 2 professores. 2 professores que dão aula na escola? 2 professores que ficam dedicados à sala de leitura. Entendi. Isso é um momento inovador, porque ainda não tinha nem legislação e nem esse professor dedicado aos alunos dentro da sala de leitura. E as escolas que têm 2 turnos têm condição de ter um professor. Então, como é que caminha isso? Não é? Essas escolas que têm essas condições, que hoje são 2.583 escolas, não é? No estado, Fundamental 2 e médio, repetindo, né? Então, essas escolas, quando o professor é atribuído, quer dizer, ou seja, ele ingressou para tomar conta e ser responsável pela sala. Ele passa por um programa de formação, um programa de orientações técnicas que é justamente coordenado pelo CRE Mário Covas, pelo Centro de Referência, não é? Então, vocês que dão essa formação para o professor? Nós damos essa formação. Essa formação, ela compreende orientações presenciais, orientações à distância em plataformas virtuais, né? Isso não é um projeto, isso está tudo funcionando, não é? Há uma série de vídeos que foram produzidos exatamente para subsidiar os professores, mostrando que a leitura está em todos os lugares, não é só dentro da escola. Então, essa série de vídeos chama-se Mundo da Leitura, né? E ela... Tem uma aguinha aí, se quiser. Quer dizer, uma série de... Vocês prepararam uma formação para o professor para ele poder trabalhar com essa sala de leitura, é isso? Então, qual é o foco? A gente sabe que hoje, tanto a criança quanto o adolescente espera
do mundo da leitura uma coisa diferente do que era até aqui, não é? Então, essas salas, elas têm que preparar o professor para fazer a dinamização da leitura, a mediação da leitura de uma forma diferenciada, não é? Então, não se trata mais de um lugar onde ele encontra o acervo estático, ele faz o empréstimo e, na volta, ele dá baixa, ele toma cuidado para que aquilo não se estrague, que o livro não se estrague. Então, o foco das orientações é sempre o apoio ao currículo. Então, esses professores, eles trabalham integradamente com os professores de sala de aula. Esse é um ponto bastante importante, que a sala de leitura não fique da porta para dentro. Ela trabalha, o professor tem essa preocupação. Não é um espaçozinho ali desocupado, né? Exatamente. E tem aquela referência que a maioria das pessoas tem da sala de leitura ou da biblioteca escolar como um lugar que vai de castigo. Foi indisciplinado, vai para a biblioteca. E isso foi sendo modificado, né? Esse é um dos aspectos, né? E também a referência que muitos dos professores da escola têm da sua época de formação, que é uma biblioteca no sentido mais tradicional, uma sala de leitura mais tradicional. Então, a preocupação dessa orientação é a integração com o currículo, mas, ao mesmo tempo, o incentivo à leitura livre e as ações que a gente chama de protagonismo do jovem dentro da escola. Ele mesmo... Que tipo de ações são essas? Isso é uma parceria que a Secretaria tem já há 4 anos com o Instituto Ayrton Senna, que trabalha integradamente no programa Sala de Leitura. Então, a discussão é tornar o próprio jovem um protagonista e um divulgador da leitura dentro da escola. Então, eles fazem ações dentro da própria escola, murais, fazem leitura, fazem discussões com as turmas de menores, né? Trabalham com, por exemplo, a gente teve 2 ações, uma de flash mob, aquela ação relâmpago dentro da escola. Então, o grupo propõe uma ação dentro da escola de divulgação, né? Então, um dos ganhadores do grupo ganhador, uma escola de Diadema, fez um flash mob dentro do shopping de Diadema, na praça de alimentação. Então, eles se instalaram dentro da praça e desencadearam uma ação no horário de almoço falando Camões, não é? Aí teve uma outra ação também proposta para eles, que foi um ataque de nanomensagens. Nanomensagens? Sobre leitura. Não é? Então, isso desenvolve a criatividade deles e passa a ser uma preocupação de tornar a leitura uma coisa jovem, não uma coisa daqueles antigos, e esse lê e tal. Mas essa já é uma ação que você pode dizer que está espalhada pelas escolas do Estado? Espalhada. Está bem espalhada? Você pode, isso acontece sempre? Isso acontece, todos eles passam por essa formação, tem uma forte ligação também com o currículo, o que nesse momento já se reflete nos resultados educacionais também, nas avaliações dos sistemas de avaliação de final de ano, não é? Sim. Agora, a construção desse programa, da forma como está sendo desenvolvida, ela passa, por exemplo, por 16 unidades da própria secretaria. Quem mexe com mobiliário, quem mexe com a parte de internet... Porque inclui internet, né? A leitura inclui internet, não? Inclui o equipamento, eles têm o acesso à escola, né? A maioria das escolas já tem o programa. Então, a aproximação com esse programa está sendo feita cada vez mais de perto pela coordenação, né? Então, quer dizer, estruturar esse esquema de forma que integre, de fato, essa sala de leitura no sangue da escola que é o trabalho, vamos dizer, mais difícil. Mais difícil. Né? A gente falou aqui recentemente sobre uma pesquisa que o professor brasileiro lê pouco.
entendeu? Quer Exatamente. dizer, metade lê com frequência, vamos dizer, 48% lê bem. 30% lê muito de vez em quando e 20 e tantos por cento quase não lê. Então, esse é um trabalho, porque você tem que também fazer com que o professor leia, para que ele possa, né, passar esse hábito da leitura para o aluno, não é isso? Exatamente. Então, às vezes, essa própria ação dos alunos, né? Então, com relação a dados, né? A gente tem os dados, por exemplo, que a leitura vem de casa, Sim. né? E esse dado do professor também. Então, essas ações que o próprio aluno desenvolve na escola tentam lidar com esses Essas dados. nossas deficiências, Isso. né? No caso da escola pública, acontece exatamente o contrário. A leitura vai, na maioria das vezes, da escola para casa. Sim. Não é? E isso também tem nos relatos dos professores, nos depoimentos que nós temos de próprios alunos, que o livro é levado para casa, ele é lido, às vezes a família não é alfabetizada, e que é um incentivo para a família começar a respeitar o trabalho de leitura, não é? Então, por exemplo, são feitas reuniões no início do ano com as famílias para mostrar exatamente o que eles vão ter dentro do programa. Então, começa uma parceria com as famílias mesmo, não é? Então, é um trabalho realmente assim de criar cada dia um tijolinho e ver essa construção ir se formando, não é? Porque também é difícil você trazer a família, também isso é outra questão, né? Trazer a família para dentro da escola, fazer com que ela participe de ações, inclusive da sala de leitura, né? Agora é uma ação conjunta, então os professores eles têm procurado inovar. Essa é a grande questão, não tem um modelo pronto. Sim. Se tivesse, seria fácil até a aplicação da lei. Claro. Olha, façam assim que todas terão, e vocês, se não fizerem, é porque não seguiram a receita. Tá certo. Lá não tem uma receitinha não de bolo. Não tem a receita, não é? E o que esse programa mostra para as unidades centrais aqui, que coordenam o programa, é que, no caso do estado de São Paulo, você tem peculiaridades regionais que não podem ser desrespeitadas, não é? Que fazem parte da cultura de um estado que tem 5.000 escolas. Certo. Não é? Então, o bonito desse programa é que ele tem o trilho, que é dado através das orientações, não é? Já temos o envolvimento, então, o Centro Mário Covas faz a coordenação para o estado inteiro do programa. Depois você tem nas diretorias de ensino os professores coordenadores, né, de disciplinas, supervisores e o pessoal de tecnologia envolvido no programa. Uhum. Então, existe já essa proposta de se inserir na estrutura da secretaria. Sim. E depois, dentro da escola, a preocupação é que se estenda aos professores da escola e ao professor coordenador. Então, com isso, você cria uma estrutura mais sólida, né, para que o programa caminhe, vamos dizer assim, dentro de uma política, de uma administração, mas permaneça para outra administração. Né? Porque a coisa passe a funcionar sozinha, vamos dizer assim. Agora, numa estrutura grande desse tipo, como é o estado de São Paulo, é meio complicado, né? Você fazer tudo chegar lá nas pontas, né, professor? É através dessa ramificação e que a gente consegue, não é? Até para obter os dados. Não é? Quer dizer, os dados hoje, nós temos um canal direto através das diretorias e das escolas que nos permite ter o dado e o acompanhamento mais real. O retorno disso aí. Não, o que eu estou falando é o seguinte, você faz uma ação aqui no centro, né, e aí até chegar lá embaixo, lá na escola, lá no fundo do estado, né, lá no município pequeno, lá do estado, no professor dentro da sala de aula, e voltar para você, cidade, é complicado. Porque a própria questão colocada pela lei, da entrega dos livros, eu acho que é um marco, realmente essa lei é um marco. Mas o trabalho de saber como é que está acontecendo na escola é um desafio enorme. Não é só entregar um livro para o aluno, não é ter um livro por aluno, né? É fazer com que ele usufrua daquele livro, tenha fruição daquele livro. E as experiências são emocionantes com os alunos, não é? Porque você vê um adolescente envolvido, divulgando dentro da escola, indo fazer ações de protagonismo, por exemplo, dentro de orfanato,
dentro de creches, indo ler para os pequenos de uma outra escola. Então, aquilo deixou de ser, assim, aquele carinha que lê, o carinha que é meio... Esquisito, né? Que é meio esquisito, meio marginal. Não, ele passou... A leitura livre tem levado a depoimentos maravilhosos, né? Quer dizer, é um momento de extrapolar as fronteiras da própria escola e viajar, não é? Tá certo. Quer dizer, então, que os números não são tão terríveis assim quanto a gente está vendo por aí. Eu acho que, do ponto de vista do governo do Estado, nós temos uma experiência para compartilhar. Temos participado de seminários e tal, isso sempre é colocado. Quem precisar de intercambiar conhecimentos é o que nós queremos, tanto com a universidade quanto com outras secretarias, municípios, outros estados. Eu acho que ninguém tem a solução. Claro. Não é? Aqui nós temos um caminho, e um caminho bem sucedido com os alunos. Não é? Nós não estamos só arrumando para cumprir a lei, nós estamos procurando qualificar o trabalho que a lei prevê. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado por sua participação aqui na Universo TV, seus esclarecimentos. Obrigada a vocês do convite.